Professor, sobre One Piece, poderia explicar a diferença entre a fruta do Fugitora e a fruta do Barba Negra em relação à gravidade? As duas frutas têm essa característica. Então, a fruta do Fugitora, ela me lembra muito mais um personagem da Marvel que de tão forte, tão apelão, de vez em quando o roteirista cria uma coisa. Vocês já viram aquele meme que é o ser humano evoluindo? Babá, chega num ponto. Ih, deu ruim, volta. Volta que deu errado. Não segue, não. Acontece isso com o roteiro de vez em quando. Tem essa impressão de que ele vai desenvolvendo um personagem e falou: ih, rapaz, não, deu ruim. Falei, não. E tem um personagem da Marvel que é desse jeito. Porque eles têm, eles liberam mesmo o poder do cara. E aí criaram um personagem chamado Graviton na Marvel. Cara, você domina simplesmente a força mais intensa de todas. Mas o Graviton, no caso, não seria apenas alguém que dominaria a gravidade na vertical. Não, ele cria campos horizontais, verticais e tal. Então tem uma cena em que Hulk pula contra ele, no gibi, ele gera um campo gravitacional para cima. Então o Hulk pula, vai embora. A Thor manda o Mjolnir, ele gera um efeito gravitacional horizontal e vai embora. E ele começou a ficar insano e ele começou a gerar concentração de campo gravitacional e criar um buraco negro no meio da Terra. Ou seja, cara, acabou aquele papo todo. Então, nem acordado ele consegue ficar. Ele teve que ser detido porque mentalmente ele foi dominado e apagam o cara. Então, o cara ficou naquelas prisões da SHIELD, completamente inexpugnável e dormindo. Então, entendeu o personagem? Entendeu. Acabou, tira. Senão vai dar ruim. Não dá pra conseguir com ele. Pode nem brincar com esse cara. Ok, esse é o Fugitora. Legal. Esse é o Fugitora. Se o Fugitora realmente fosse utilizar o desperto e etc., não daria para brincar, porque ele é um espadachim em que, ao mesmo tempo, ele pode pegar e brincar com o movimento dos caras. O cara está na posição de equilíbrio, ele pode deslocar o equilíbrio do cara, ele pode fazer a terra subir, descer e tal. Então, na minha opinião, seria a fruta mais apelona. Pra mim já é. O cara puxa meteoro pra Terra. É absurdo. Eu adoro aquela fruta. É minha favorita. E como ele é um cara extremamente esperto, sábio, que ele ouve as coisas todas, então ele vai entrar naquela conversa que a gente teve, de dominar a sutileza da fruta. Sim. E não só o punk dela, né? Tal. Então, esse seria o poder especificamente dele, mais semelhante ao Graviton. O Barba Negra, por sua vez, ele é mais o buraco negro, ou seja, é um caso particular de gravidade. É um caso particular extremo de aceleração de gravidade. Só que o poder do buraco negro que eu estou imaginando, que o Oda pensou, é horizonte dos eventos, só para ali. Ele não gera o efeito tão longa distância. Então ele limitou. Apesar do buraco negro ter efeitos de imensa distância, ele limitou para horizonte dos eventos um pouco mais ali. Ou seja, enquanto aquela região escura que ele libera, ele consegue atrair os caras. Tá bom. E foi uma fruta interessante, né? Porque ele dá uma compensação. Se tu me bater enquanto eu estou usando aquilo, eu tomo mais dano. Então, é um poder tão apelão de negar o poder da outra, como se fosse mesmo um buraco negro, que então eu acho que é isso. Então, um efeito gravitacional geral, mas eu acho que o Oda colocou a seguinte trava. Ô, Fugitora, você vai usar poderes gravitacionais, mas você não vai conseguir gerar efeitos de concentração intensa para gerar o buraco negro. Por que não? Porque vai ter uma fruta específica para isso. Então ele limitou, ele botou uma travinha de poder num deles, Fugitora. A pergunta que é feita ali, ela é muito boa, porque os dois tratam do mesmo fenômeno, efeitos gravitacionais.